Uma boa tarde a todos. Boa tarde aos amigos também que nos acompanham. Então hoje nós vamos falar, já estamos nos aproximando do final dos nossos encontros, desse estudo sobre fluidoterapia. E nós gostaríamos de iniciar contando uma história, uma situação em que certa vez uma senhora chegou numa casa espírita e ela estava muito aflita, chorosa, inclusive, foi encaminhada ao atendimento fraterno. O atendente fraterno percebeu toda a sua angústia e começou a ouvi-la. E ela então relatou o motivo que a trazia até a casa espírita. Ela queria um trabalho porque ela tinha perdido uma joia muito preciosa. A pessoa que a ouvia ficou fazendo suas reflexões íntimas e pensando dos vários motivos que trazem uma pessoa à casa espírita, e aquele que era um motivo material, certamente de uma pessoa que não tinha o conhecimento dos objetivos da doutrina espírita, e pedia então um trabalho para achar a joia. Mas ele, desenvolvendo os princípios da fraternidade, do amor, começou a ouvi-la, deixou que ela chorasse, e depois ele começou a esclarecer a ela que a casa espírita é esse porto seguro que acolhe as pessoas, que tem por objetivo nos orientar, desenvolver os princípios básicos do espiritismo, que nos dão então toda essa consolação e uma condição diferente para enfrentarmos as dificuldades da vida. Não era o objetivo da casa, de uma casa espírita, encontrar coisas materiais, mas ele orientou a ela que ela deveria continuar frequentando a casa, fazendo suas preces, ouvindo as palestras, fazendo boas leituras e pedindo que os benfeitores amigos a ajudassem para que ela pudesse, então, de certa forma, criar, se fosse o caso, e do seu merecimento, um ambiente psíquico propício para que ela pudesse encontrar aquilo que ela estava em busca. E ela seguiu as orientações com muita dedicação. Ela vinha sempre na casa, ela ouvia as palestras, ela ia receber o passe. E como a gente sabe que as atividades da casa são muitas vezes aquela pessoa que sabia do seu drama não conseguia chegar perto dela para perguntar como que ela estava, se ela já havia encontrado, se estava melhor, mas às vezes ele fazia um sinal, sorria ou perguntava assim, positivo, se ela tinha achado, e ela sempre respondia que não. Mas ele sempre fazia aquele gesto mencionando que ela deveria prosseguir. Passado algum tempo, ele percebeu que ela estava com uma fisionomia bem melhor, e aí ele conseguiu conversar com ela e perguntou, você achou? E ela disse, sim, achei. Ele ficou espantado. E onde estava? Estava aqui na casa espírita. E aí ele ficou mais espantado ainda. Aqui na casa espírita? Sim, eu encontrei aqui na casa espírita a joia que eu tanto procurava, que é a doutrina espírita, que me trouxe respostas, que me trouxe consolo, que me fez entender a vida diferente e dar o justo valor a cada coisa. E nós também temos que valorizar a doutrina espírita, que é esse farol que ilumina a nossa vida, que nos dá compreensão, que nos faz entender diferente as situações que nós passamos, tanto as boas quanto aquelas situações que nós, no nosso olhar material, achamos que são negativas. Então, que bom que nós estamos aqui. E hoje, não mais numa condição só de alguém que vem receber. Nós estamos aqui num curso sobre fluidos, fluidoterapia, preparação, talvez, para que alguns voluntários possam integrar-se nas atividades do passe, nessa doação de fluidos, já saindo dessa condição de pessoas que só vêm receber, mas daquelas que querem, através desse entendimento, colaborar, doar, ser uma pessoa proativa aonde estiver. Então, nós vamos recordar que a ação magnética pode se produzir
de 3 formas. Isso está lá na Revista Espírita, de setembro de 1865, num texto que Kardec escreve respondendo uma carta que foi a ele enviada. Então, ele fala que a ação magnética pode dar-se pelo próprio fluido do magnetizador, daquele que atua magnetizando, transmitindo fluidos, também pelo fluido dos espíritos, que atuam diretamente, sem intermediários, sobre o encarnado, seja para curar, seja para acalmar algum sofrimento, alguma angústia, ou outras situações mais específicas da questão da mediunidade, enfim. É o magnetismo espiritual, que a qualidade dele está na razão direta das qualidades do espírito que vai fazer essa atuação. Mas Kardec vai dizer que há também uma outra situação em que a ação magnética vai se produzir pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Aquele que vai atuar naquele momento como, de certa forma, um intermediário. Ele vai servir de veículo para que haja esse derramamento, no sentido de ser um transmissor de fluidos. Ele vai nos dizer, então, que esse magnetismo poderia ser considerado misto, porque se combinam fluidos do magnetizador com os do espírito, ou semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Dentro dessas 3 qualidades, desses 3 tipos de atuação magnética, de doação de fluidos, que Kardec vai escrever nessa revista, e em outros textos também, na Revista Espírita de janeiro de 1864, também a gente vai ver um artigo bem interessante sobre essa situação, com a comunicação de 2 espíritos, Mesmer, espírito, e também de Paulo, apóstolo, nos trazendo esclarecimentos bem interessantes. Nós vamos ver que apenas 2 deles são a forma de trabalho, de atuação na casa espírita, que é o segundo tipo, o fluido dos espíritos, que seria o passe espiritual, e esse terceiro, misto, ou semi-espiritual, humano-espiritual, em que se vão combinar os fluidos do magnetizador, que depois a gente vai usar essa outra denominação, que a gente já vai ver, junto com os fluidos dos espíritos. Nós sabemos que tudo o que foi criado por Deus e tem vida, emite e recebe energia. Por exemplo, as plantas emitem um determinado tipo de energia que nós recebemos. As plantas produzem um oxigênio que nós absorvemos, nós exalamos o gás carbônico que as plantas vão absorver e transformar. Nós sabemos que nós nos beneficiamos, inclusive, pela radiação do sol. Nós precisamos dessa radiação para a fixação da vitamina D. Tem pessoas que têm, por exemplo, a depressão sazonal. Nesses períodos do inverno, em que há menos iluminação solar, tem muitas pessoas que sofrem desse tipo de depressão pela ausência desses raios que são emitidos. E as pessoas também entre si trocam fluidos. Os animais também são sensíveis aos nossos fluidos. Kardec vai abordar sobre isso lá no Livro dos Médiuns. Então, nós somos emissores e receptores de energia naturalmente, de vários tipos de energias e dos fluidos espirituais, o fluido vital que nós temos por sermos seres vivos. Então, nós somos seres energéticos. Nós estamos em contato uns com os outros e doamos e recebemos, captamos fluidos. A gente vê isso no nosso dia a dia, vemos isso. Tem pessoas que são sugadores de energia, outros são emissores. Às vezes a gente está próximo daquela pessoa e sente um bem-estar. A pessoa não fez nada,
não falou nada, mas a gente sente aquele bem-estar e nem quer se afastar da pessoa. São pessoas que têm essa boa energia, esses fluidos salutares, positivos para doar. E aí no Livro dos Espíritos, lá na questão 70, num comentário de Allan Kardec, nós vamos ver que ele vai dizer que o fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Isso também, essa noção vai embasar a nossa atividade da fluidoterapia, do passe na casa espírita. Aquele que o tiver em maior porção, em maior quantidade, vai dá-lo, pode dá-lo, aquele que tenha de menos. E, em certos casos, até prolongar a vida prestes a extinguir-se. Então, nós temos essa condição. Todos nós temos isso. Essa condição de doação de fluidos. Um dos belos exemplos que a gente vai ver disso e dessa diferença de potencial de fluidos, de potencial fluídico, é na situação do episódio que está narrado no Evangelho, em que a mulher, com aquele fluxo de sangue, que por 12 anos passava por essa situação, já tinha buscado tudo que tipo de tratamento disponível na época, sabendo que Jesus estaria em um determinado lugar, vai para lá. Faz um esforço. Imaginemos uma pessoa com hemorragia que não estanca por 12 anos, a situação orgânica, provavelmente com uma anemia, mas ela faz o esforço. E ela tem a fé de que ela não precisa nem que o mestre olhe para ela. Se ela tocasse nas barras, na barra do vestido, na orla do manto de Jesus, ela seria curada. E realmente é o que se dá. E Jesus, para chamar a atenção dessa situação, da fé daquela pessoa, pergunta: quem me tocou? Sempre quando Jesus estava passando pelos lugares, havia uma multidão. Quando nós estamos numa multidão, alguém importante, mesmo nos eventos espíritas, a gente vê que as pessoas querem ficar próximas, querem cumprimentar, querem, enfim. Então, imaginemos, Jesus estava lá, muitas pessoas estavam ao seu redor, querendo ser curadas, querendo o atendimento, enfim. Então, todo mundo estava tocando Jesus. Ele quis chamar a atenção para uma situação particular. E até os apóstolos que estavam próximos dizem: mas tem uma multidão aqui. Não, porque eu senti de mim sair virtudes, ou uma força, essa força espiritual. Esses fluidos que Jesus tinha em abundância pela sua condição espiritual. E aí a mulher se revela, porque era uma situação, nos costumes, na cultura da época, uma mulher não poderia tocar num homem, enfim, toda uma situação. Mas ela fez e Jesus premiou o esforço, dizendo para ela: vá, filha, tua fé te curou. Ele falou da situação dele ter essas virtudes, mas principalmente premiou a situação de esforço dela. É um belo exemplo dessa situação de doação fluídica e da condição daquele que quer receber, de fazer esse trabalho íntimo de receptividade, de fé, para que essa transmissão possa se dar com mais intensidade e o atendimento possa ser mais intenso e mais profundo. Então, hoje nós vamos falar sobre o passista, né? Esse é um termo que às vezes gera algum tipo de reflexão. Passista. O que é o passista? Tem passista de escola de samba, tem aquele que passa a bola no jogo de futebol, enfim. Passista é quem passa, quem dá o passe. Tem o passe do futebol, né? Podemos não só chamar aquele trabalhador voluntário que vai trabalhar, fazer a aplicação de passes. Nós poderemos chamar também esse voluntário de aplicador de passes. Certo? Mas a terminologia não importa tanto quanto
a compreensão da atividade, da tarefa e de todo o envolvimento e a responsabilidade de quem está engajado nela. No livro Terapia pelos Passes, que é um dos manuais de passe que é indicado para que aquele que deseja entender mais sobre o assunto, deseja se engajar na atividade. Então, é um compêndio de algumas bibliografias, que é bem interessante a gente ler. Também esse livro, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. O último capítulo tem um texto de Manuel Filomeno de Miranda que fala sobre passes terapia, que é interessantíssimo para a gente entender, para o voluntário, o aplicador de passes ler, porque várias situações da rotina do trabalho ele vai esclarecer aqui no texto. Vale a pena. De Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Nos exemplares da Revista Espírita, que era mensalmente editado por Allan Kardec, que depois foram condensados, compilados por anos, algumas outras obras, não tão específicas, mas que trazem reflexões sobre o assunto. O livro Desafios da Mediunidade, de Raul Teixeira. O outro livro que foi editado, Perguntas e Respostas, feitas a Raul Teixeira e Divaldo Pereira Franco, Diretrizes de Segurança. O livro Palavras de Luz também vai nos trazer algumas perguntas, também é um livro de perguntas e respostas sobre o assunto. E o livro que a gente falou, Terapia pelos Passes, também bem interessante, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Existem alguns outros livros também, alguns interessantes, outros que têm algumas informações que não são tão embasadas doutrinariamente, então a gente não vai utilizá-los. Então nós vamos ver que nesse livro, Terapia pelos Passes, o do projeto, tem a seguinte situação: quando duas mentes entram em sintonia, mentes em sintonia, uma ativa, querendo doar, e a outra em estado de passividade, de receptividade, forma em ambas uma corrente de força que lembra, é uma comparação à ação eletromagnética. E o que vai acontecer? Estabelece-se assim as condições para que o agente doador transmita aquele que vem receber, aquele que quer se beneficiar, via centros de força, que nós já estudamos, os benefícios vibratórios de vária ordem. E que alguns deles nós nem conhecemos, porque a nossa ciência ainda não descobriu e não precisa, mas que não conhecemos, mas que os espíritos sabem manipular e transmitir. Seja para dispersar energias congestionadas, seja para doar-lhe um novo suprimento fluídico, a fim de sustentar o seu inventário perispirítico e depois, por consequência, orgânico, que está em déficit. Então, nós vemos essa corrente se estabelecer. Allan Kardec, nesse artigo sobre a mediunidade curadora de janeiro de 1864, vai nos dizer que a vontade daquele que doa desenvolve o fluido, potencializa essa doação fluídica. Então, nós já estamos tendo assim, pistas para que nós possamos ser um excelente trabalhador voluntário da fluidoterapia. A vontade. Vontade não é aquela coisa, muitas vezes, da teimosia, mas é aquela vontade direcionada para alguma coisa que é nobre. É a vontade de querer, falam os espíritos lá no capítulo sobre a fé e o evangelho. Allan Kardec vai nos falar sobre essa transmissão fluídica com a denominação de médiuns curadores, que nós vamos resgatando dos seus escritos, dos livros, pegar essa denominação. Mas não vamos pensar em médium curador como alguns que a gente vê por aí, que até assim se denominam, mas que se a gente for ler lá as descrições, as características que os espíritos apontam, essas
Algumas não têm, outras lhes faltam. Então é bem interessante a gente ler aquilo ali. Mas o que Kardec vai nos dizer sobre esse tipo de mediunidade? Consiste a mediunidade dessa espécie na faculdade que certas pessoas possuem de curar pelo simples contato, pela imposição das mãos, pelo olhar e pelo gesto. Isso está num texto escrito pelo codificador lá em Obras Póstumas. Ele vai dizer, certamente dirão que se trata de simples magnetismo, doação magnética daquele que se diz ou que é o médium curador. E ele vai continuar o raciocínio dizendo que, evidentemente, o fluido magnético desempenha ali um papel muito importante. Porém, quando se examina o fenômeno, com cuidado, com atenção, facilmente se reconhece que tem alguma coisa a mais. Que não é só a atuação do trabalhador, do magnetizador. Que ação seria essa? A ação dos espíritos, que vão potencializar esses fluidos, que vão qualificar e que conhecem a história espiritual, as necessidades daquele que vem em busca desses benefícios para fazer essa atuação. Será que o passista é médium? Talvez sim, não. Para quem nós vamos perguntar a resposta? Quem que é a pessoa que melhor pode nos responder? Quem é esse alguém que pode nos responder? Kardec e os espíritos. Lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, Kardec vai perguntar para os espíritos: pode-se considerar as pessoas dotadas do poder magnético como formando uma variedade de médiuns? Sim, disso não podeis duvidar. São médiuns. Será que são médiuns que nem os outros, que vão escrever, que vão, através da psicofonia, dar alguma comunicação? Não. Vocês já estão respondendo, vamos ver se é isso mesmo. Aí Kardec pergunta: entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo sua força de si mesmo, não parece ser intermediário de nenhuma potência estranha. O que os espíritos respondem? É um erro. A potência magnética reside, sem dúvida, no homem. O homem tem esses fluidos, nós já vimos isso. Mas ela é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em sua ajuda. O espírito que está ali atuando aumenta a tua força e tua vontade, dirige teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. As qualidades que o teu fluido não tem, os espíritos vão atuar para qualificar esses fluidos. Então, dessa forma, aquele que transmite o passe, o voluntário, o aplicador de passes, é médium nesse sentido. Nesse caso, da atuação dos espíritos, a ação magnética do encarnado ou somente influência dos espíritos? Uma e outra, as duas coisas. Essas pessoas são verdadeiros médiuns porque agem sob a influência dos espíritos. Mas isso não quer dizer que sejam médiuns escreventes como os outros. Então, o trabalhador da fluidoterapia, o passista, ele é médium? Sim. Médium de quê? Do passe de fluidos. Ele vai transmitir fluidos. Ele vai canalizar os fluidos que ele recebeu. Dessa forma, ele é, sim, um intermediário. O Espírito Mesmer, nessa revista que nós falamos, vai dizer que o médium curador, entendendo essa designação de uma forma correta, esse transmissor de fluidos, infiltra então o fluido regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso, à ajuda dos bons espíritos. É bem interessante que as casas espíritas unifiquem a técnica do passe. Nós já falamos sobre isso no encontro anterior, sobre a técnica do passe, que tem que ser a mais simples possível, porque, na verdade, o passe é transmitido
pelos espíritos. Então, o mais simples possível, para não criar algum tipo de condicionamento, para achar que o passe é fraco porque só fez a imposição das mãos. A gente sabe que o passe não é dado na massa, não precisa tocar, não precisa ter nenhum tipo de movimento a mais, porque nós sabemos que é o pensamento, a vontade, os fluidos e a atuação dos benfeitores espirituais que vão fazer essa atuação que é fluídica e não no nosso corpo físico num primeiro momento. André Luiz, em várias das suas obras, ele vai falar sobre o passe, também é uma excelente leitura, e não só os capítulos que ele fala sobre o passe, mas toda a obra nos faz entender sobre essa interconexão entre mundo espiritual, mundo corporal, a atuação dos espíritos das mais variadas formas. No livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai nos dar uma visão espiritual do passe. Ele está lá numa câmara de passes, observando os trabalhadores. Ele vai nos descrever Clara e Henrique, os voluntários encarnados,